Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Se você gosta de sociologia, gosta de debater temas sociais contemporâneos, se inscreve aí que eu tenho certeza que você vai gostar desse canal. E falando em gostar desse canal, você está acompanhando a Copa do Mundo? Está gostando da performance da seleção brasileira? Está gostando de repente da performance de alguns torcedores brasileiros que estão na Rússia? Pois bem, vamos falar um pouquinho dessa cena aqui, onde alguns torcedores brasileiros param uma torcedora russa e instigam elas a falar palavras de teor sexual, palavras de teor constrangedor, e ela, de maneira simpática, acaba entrando na brincadeira, eventualmente sem saber do que se tratava aquilo. Esse vídeo viraliza na internet brasileira e gera muitas e muitas críticas, acusações de assédio e assim por diante. Da mesma forma, um percentual bastante pequeno, mas tem, ensinou que não é nada demais, que é só uma brincadeira e que não tem por que crucificar esses torcedores. Querem saber de uma coisa? Talvez eu provavelmente vou um pouco na contramão de tudo aquilo que as pessoas estão falando no Brasil, hoje eu quero propor uma reflexão um pouquinho diferente do que a gente está vendo usualmente na internet. Professor, você vai querer defender esses caras? É lógico que não. O que eles cometeram foi algo extremamente condenável, algo que a gente precisa e deve repudiar. Mas a reflexão que eu quero fazer aqui é o seguinte: nós não podemos tratar isso como uma questão individual, como se tratasse de 7 babacas, mais um outro idiota que gravou um vídeo parecido, esquecendo que isso, lamentavelmente, é um problema social. O que eu quero dizer com isso? De onde esses moleques tiraram esse tipo de comportamento? Foi algo de momento ou é algo que é amplamente reproduzido na sociedade brasileira? Esse machismo aconteceu lá ou ele circula pelo país como um todo? Por isso eu quero criticar aqui, de uma certa forma, toda espécie de punitivismo individualizado em relação a esses moleques e deixar bem claro que, enquanto se preocupamos em punir eles, a gente pode esquecer que o verdadeiro problema não é eles, mas que o verdadeiro problema é um comportamento social típico no Brasil. Não podemos nos esquecer nunca que nós somos ainda o 5º país com maior índice de violência contra a mulher. E também não podemos esquecer que a Rússia também está no ranking dos países onde as mulheres são vítimas do maior número de violência, seja física, sexual, verbal e assim por diante. Portanto, eu quero deixar claro para vocês que, como professor, condeno absolutamente as atitudes dele, mas como sociólogo preciso lembrá-los que infelizmente eles estão reproduzindo lá um comportamento típico do povo brasileiro, e mais típico ainda num recorte de classe, numa classe média, alta, elitizada, branca. Ou vocês esqueceram o que essas mesmas pessoas fizeram na abertura da Copa do Mundo de 2014 com a presidente Dilma, quando ela foi vaiada, quando ela foi chamada de vadia? Ora, por que esperaríamos algo diferente dos torcedores brasileiros lá na Rússia, se esses são os mesmos caras que fizeram isso aqui no Brasil? Portanto, a minha reflexão vai no seguinte sentido: trata-se de uma questão muito mais ampla, que precisa ser combatida num sentido muito mais amplo também. Inclusive, por exemplo, parece que uma dessas pessoas que estavam ali é um policial militar do meu estado, o que nos leva à seguinte pergunta: que tipo de treinamento os policiais estão recebendo que ainda depois de formado conseguem reproduzir esse tipo de atitude besta? E essa é a grande preocupação que a gente tem que ter como sociólogo. Condenar sim a atitude individual deles, mas lembrarmos que infelizmente essa é uma atitude social amplamente reproduzida no Brasil e que, portanto, a solução para isso não passa apenas pela punição individual, mas passa por um amplo debate nacional e talvez, por que não, pela ampliação do debate de gênero nas escolas. Espero que tenham gostado do vídeo, um forte abraço para todos e valeu!